e palestras, onde a maioria, quase 80% do que eu ouvi, eles jogam como uma necessidade de Deus para controlar determinadas populações, para desencarne coletivo, essas coisas todas. Através do que a Ariete leu aí no Livro dos Espíritos, nós percebemos que essa corrente de pensamento, depois dessas leituras todas, está completamente banida. Pode até haver alguma pandemia organizada pela espiritualidade com determinado objetivo, mas o que falou o Livro dos Espíritos e o que eu estou lendo aqui na Gênesis leva a entender que é consequência da nossa inferioridade. Veja aqui na Gênesis, no capítulo 3, no item 3, onde fala o seguinte, sobre o mal. A gente vê falar que o mal é a ausência do bem. Isso não está errado, mas Kardec explica aqui nesse item de uma forma diferente. Entretanto, ele afirma, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, tanto físicos, ou seja, orgânicos, como os males morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A primeira categoria, a dos males que o homem pode evitar. E a segunda categoria, a dos males que independe da vontade. Entre os primeiros, cumpre os que se incluem os flagelos naturais. Mas se for comprovado mais para frente que esta pandemia é uma mutação genética que acontece em laboratório e que depois se perde o controle, isto não é, de maneira nenhuma, um flagelo natural e muito menos provocado por Deus para eliminar determinada quantidade de pessoas. Então, nós temos aqui um item bastante importante para definir a orientação que esse artigo vai dar, né? Bem, depois, no papel da ciência na Gênese, eu percebo aqui que Kardec define da seguinte maneira, eu não vou ler, eu vou fazer o meu resumo. Esse é o papel da ciência na Gênese. Primeiro, aproximar o mundo material do mundo espiritual. E segundo, estabelecer uma metodologia de estudo. Então, são as duas fontes do papel da ciência na Gênese. Porém, no capítulo 4, Kardec faz uma observação, ao final da página, com referência ao item 8, que começa na página anterior, as leis e as forças, e ele diz o seguinte, em resumo, toda pesquisa da Terra não serve à vida espiritual. Então, vai bem de encontro com o que o Sérgio definiu aí, que é bom que se defina que ciência é humana, né? Não é espiritual. E ele diz aqui na observação, tal também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando, após se houverem despojado do envoltório carnal, contemplam desdobrados às suas vistas os horizontes desses mundos. Compreendem, então, quão ocas eram as teorias com que pretendiam tudo explicar, por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses horizontes ainda lhe ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam, à medida que, depurando-se, eles se elevam. Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, vem-se forçado a reconhecer a própria cegueira, o quão longe estava da verdade. Então, esse é o ponto
muito importante, doutrinário, porque a doutrina tem um tripé: ciência, filosofia e religião, né? Os três juntos é que formam uma opinião, né? Bem segura dos fatos que acontecem na vida espírita, né? Bem, depois, um pouquinho mais para frente, Kardec diz que o seguinte, que a matéria primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos. Bem, voltando aí a essa pandemia, né? E ao vírus corona. Se tudo pertence ao mesmo fluido cósmico universal, e tudo é uma transformação do fluido cósmico universal, esse fluido cósmico universal ele está à disposição da influência tanto espiritual como da influência dos seres vivos aqui no planeta, né? Então, essa é a tonalidade que dá esses escritos aqui da Gênese, né? Tudo provém do fluido cósmico universal. Então, esse vírus também provém do fluido cósmico universal. Aí vocês me pediram para estudar o capítulo 6. E o capítulo 6, ele faz uma divisão entre o que tem o fluido vital e o que não tem o fluido vital. E essa é uma grande dúvida dos pesquisadores até hoje, inclusive pesquisadores espíritas, né? Nós temos os minerais. Os minerais são formados por átomos, porém, eles não têm o fluido vital. O fluido vital está espargido no fluido cósmico universal. E quando há uma união entre células, essas células captam, então, essa substância que não deixa de ser matéria. É uma matéria diferente, mas é uma matéria, né? Que dá essa energia, essa vitalidade para a célula. E aí, então, essa vitalidade começa nas plantas, porque as plantas são compostas de células, né? E elas fazem essa troca com o universo. E depois vem os animais e os homens que pertencem aos animais. Agora, esse vírus, ele tem fluido vital ou ele não tem fluido vital? Como foi explicado aí agora há pouco, né, que muitos cientistas estão dando o seu pitaco, né, nesse negócio, eles não sabem se o vírus adquire fluido vital ao se juntar com outra célula ou se não. E aí, então, fica a dúvida. Se ele tem o fluido vital, nós podemos matá-lo no organismo. Se ele não tem o fluido vital, não há como matar, né? Então, essa questão da ciência, vamos matar o vírus, ou então a pessoa que foi curada é porque matou os vírus, né? Então, é uma fórmula errada, é uma maneira errada de ver isso tudo. E isso tudo está na Gênese, nesses capítulos que vocês pediram para mim dar uma olhada, né? Bem... Então, Toninho, oi. Quando o vírus ele tem uma mutação, ele está tendo a mutação animado pelo fluido vital. Como é a pergunta? Então, a gente não sabe. Quando ele tem essa mutação, a gente viu que ele tem o fluido vital nele. Quando ele tem a mutação, ele está entrando em contato com outra parte do fluido vital modificada, né? Mas, veja, nem autocientistas não confirmam isso, porque a gente não sabe, na verdade, né? O que ele é? Ele pertence ao vegetal? Não. Ou ele pertence ao animal? Ou ele está ainda, ou ainda o homem, a ciência não conseguiu definir qual é a classe a que ele pertence. A Bartira quer falar um pouco, porque a Bartira é física e ela entende um pouco dessa parte de biologia. Pode chegar, menino. Cheguei, boa noite. Então, Boa noite. o
vírus, assim, a ciência atual não sabe nem classificar direito o vírus. O vírus é uma molécula de DNA ou de RNA, que é um tipo, que é da mesma família, mas tem uma função de mensageiro, cobertinho por uma roupinha lá, uma cápsula de, pode ser lipídio, pode ser gordurinha, pode ser outra coisa, tá? E o que ele faz? Ele não vive sozinho. Sozinho, ele fica dormente em algum lugar. Tá? Ele não é bem, assim, a única maneira de, a gente fala, destruir o vírus é se ele, como o DNA e o RNA são proteínas grandes, destruir significa desnaturar, desmontar o jeito deles, tá? Isso é difícil, mas, então, eles ficam dormentes por aí. E eles só vivem quando eles conseguem entrar num hospedeiro, numa célula, e lá, ele entra lá sorrateiro no mesmo DNA da célula que acolheu, se enfia lá no meio e consegue fazer a sua replicação, tá? Então, por conta disso, há muita dúvida para a ciência oficial de dizer que é uma coisa viva, no sentido de ser um ser independente que pode viver sozinho, não consegue. É diferente de uma bactéria que consegue viver sozinho, sem infeccionar ninguém, tá? Mutações, como é que elas vão acontecer? Justamente com essa troca aí de informação genética. Como ele, o vírus, já é, por si mesmo, uma informação genética portátil, a hora em que, ou com o passar dos anos, séculos, na verdade, ele consegue trocar pedacinhos aí, às vezes até por acidente, pedacinhos que entram nele e que não são viáveis, destroem o vírus, ou simplesmente não mudam o vírus na natureza dele. Agora, outros pedacinhos que dão certo, causam a tal da mutação. É como o vírus da gripe. Todo ano não é a mesma gripe, é parecida com a do ano passado, mas já não é mais o mesmo, porque o vírus ganhou umas forminhas diferentes, umas coisas diferentes lá na cadeia de proteína que ele é. Bem, então, concluindo aí os nossos estudos, nossos comentários, referente à Gênesis, a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte, os flagelos, todos, é Deus que promove? Ou provém do homem mal, da maldade do homem, que ainda é muito latente, e que isso causa alguma consequência? Foi falado aí também sobre dor e sobre sofrimento. Eu ouvi um expositor de Minas Gerais, o Paulo, que é autor de livros e tudo, falar que isso vem de Leon Denis, mas não se consegue comprovar que vem de Leon Denis. Ele diz o seguinte, que a dor no nosso mundo, ela é inevitável, porém, o sofrimento não é. O sofrimento pode acontecer ou pode não acontecer, dependendo da qualidade do espírito. E concluindo, quando a gente fala nos males desse coronavírus, nós estamos falando dos males orgânicos. Não podemos misturar os males do espírito, né? Então, evolução espiritual, reformulação interior, substituir vícios e defeitos por virtudes, e isso são coisas do espírito. Então, quando a gente fala em doenças, a gente tem que falar bem claramente se aquilo que nós estamos falando é com referência ao organismo. Por quê? Corpo não é espírito, corpo fica aqui, espírito sobe, espírito vive pela eternidade. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer uma palestra, de dizer que a doença está envolvendo o homem como um todo. Não. Pode envolver o organismo e não envolver o espírito.
como pode envolver o organismo e o espírito se aí a doença causa uma decepção tal a ponto de causar um desconforto, um desajuste no espírito, e a pessoa, de repente, cai, né? Dá aquela caída que não seria pela vida normal, né? Sucumbe, né? Sucumbe a determinado evento, mas é o espírito. Então, o Sérgio está muito certo em dizer para a gente separar o que é do corpo e o que é do espírito. Então, era isso que eu tinha para dizer sobre os comentários da Gênese. Valeu, viu? Valeu. Obrigado. Ficou muito bom, Toninho. Eu acho que